Imagine que o lugar onde vivemos está cada vez mais perigoso. Na verdade, é algo bem próximo da nossa realidade. Um casal em um estacionamento, depois de se encontrarem, pois um viajava a trabalho, acabam enfrentando homens que os ameaçam. Stan tenta evitar que algum desastre aconteça e manda que a sua esposa entre no carro. Entretanto, não foi o suficiente e os homens tiraram a vida da mulher. Agora ele está em busca de respostas e decide vingar a morte de sua esposa. No caminho, o protagonista acaba descobrindo coisas surpreendentes e irá além do que ele imaginava, envolvendo todos ao seu redor. O filme inicia com as notícias de como está a onda de crime ultimamente, com pessoas sendo assaltadas em plena luz do dia e armas sendo expostas sem preocupações, carros pegando fogo, estabelecimentos sendo invadidos, um caos. Contudo, o governador em suas entrevistas afirma o contrário, que o crime está diminuindo, por mais que as notícias sejam claras que não. A filha do protagonista está assistindo a entrevista pela TV e comenta sobre o discurso do homem, que foi a sua mãe quem fez. Vivian mais tarde vai buscar seu marido Stan, que estava viajando. Ele pergunta a ela como que foi com o discurso do chefe e a mulher confessa que foi complicado. Os dois estão indo em direção ao carro conversando, quando o homem com uma tatuagem no rosto aparece. Ele alega que está atrasado para o seu voo e Stan percebe que é algo estranho. Diz para sua esposa entrar no carro. Entretanto, outro homem chega por trás do protagonista e bate em sua cabeça. Depois, sua esposa é apunhalada no peito, enquanto dois homens chutam Stan. O protagonista, quando consegue se mover, vai em direção de Vivian, mas ela já está sem vida. Quando Stan está na delegacia, o detetive Gilmore pergunta se ele conseguiu ver bem quem foram os homens, quantos eram, qual o veículo e depois passa o interrogatório para o detetive Walter. O homem faz perguntas sobre o casamento do protagonista e ele se exalta, pois o detetive não está entendendo a situação. No dia seguinte, é o velório de Vivian. Sua filha se aproxima do pai e conta como a mãe estava ansiosa e com saudades dele, só falando disso até o homem chegar. O governador faz uma entrevista, dizendo que sente muito pelo crime que aconteceu com a Vivian e que está em contato com o detetive e chefe de polícia para levar justiça à sua funcionária. No dia seguinte, Stan comparece à delegacia para fazer um reconhecimento de quem poderia ter feito aquilo à sua esposa. O homem identifica com certeza um dos suspeitos e no final o vê sendo libertado. Sua filha o encontra em uma lanchonete e o protagonista conta que libertaram um homem e ainda falaram que ele não era uma testemunha válida para identificar quem cometeu o crime. Depois, ele recusa o convite de Abby de ficar na casa dela e vai para a sua sozinho. Mas isso não dura muito e o homem decide investigar ele mesmo qual a razão de alguém ter tirado a vida de sua mulher. Stan decide visitar um antigo colega de trabalho, de quando eles eram agentes. Hoje, o homem tem uma barbearia e leva outra vida, assim como o protagonista, até acontecer a tragédia. Dennis tenta fazer seu antigo parceiro desistir de ir atrás de vingança. Entretanto, não obteve sucesso e ainda acaba entregando para Stan as fichas dos homens que fizeram aquilo com Vivian. O protagonista vai atrás do primeiro homem. Ele o encontra em um bar. Este homem oferece à sua namorada a bolsa de Vivian e Stan a reconhece na hora. Como o protagonista ficou encarando, ele se pergunta quem é o cara encapuzado, por nunca ter o visto no local anteriormente. Então, decide pegar uma bola de sinuca e pôr no balcão. Depois atinge o copo de Stan, que se estilhaça. Quando o protagonista encara os olhos do homem, ele percebe quem é o encapuzado e foge. Os dois trocam tiros e Stan o pega. O homem diz que a história não é nada do que o protagonista está pensando
Não foi um assalto comum. Eles foram mandados tirar a vida dela. Dennis aparece para ajudar Stan e os dois acabam com a vida do homem. Depois o colocam em uma caçamba de lixo e colocam fogo. Entretanto, um cliente do bar fotografa os dois fazendo isso. Este rapaz vai até a pessoa que comanda todo o crime e fala que os dois homens desconhecidos deixaram os produtos ilícitos e levaram somente os pertences do homem. Contudo, como o rapaz não ajudou o empregado do chefão, o homem irá pôr um preço por isso e manda cortar o dedo dele. Depois, aciona algumas pessoas para irem atrás de Dennis e Stan. Abby se encontra com seu pai em uma lanchonete e ele diz que deixará a rua tomar conta dos homens que fizeram aquilo com a sua mãe. Sua filha pede permissão para ir um dia em sua casa pegar as roupas de Vivian e se poderia usar o carro do pai para isso. Depois, Dennis recebe Stan em sua barbearia e o leva até ao porão. Lá, ele tem um monte de armas de todos os tipos, coletes e um lugar para treinar a mira. Enquanto isso, o chefão chama o detetive Gilmore e seu parceiro. Ele os lembra de ter o vídeo do filho do governador envolvido na morte de sua namorada, tendo uma overdose, e diz que precisam acabar com os dois homens que estão atrás dos seus. Gilmore leva a situação até ao governador e o homem ordena que ele a contenha e faça o que for preciso. O protagonista está no local onde um dos homens que cometeram o crime trabalha fazendo tatuagem. Ele decide fazer uma enquanto espera ele chegar. Quando começa a contar uma história de como que conhece o homem para o outro que trabalha no local, e o mesmo aciona o rapaz. Ao mesmo tempo, Dennis vai até a sua barbearia ver a razão do alarme ter acionado. Quando entra, se depara com Charlie, que foi quem tirou a vida de Vivian, e mais dois o ajudando. Ele aponta uma arma para Dennis e pergunta sobre Stan. Dennis lida bem com a situação e tira a vida de dois deles, entretanto Charlie acaba fugindo do lugar. Voltando ao protagonista, o homem que ele procurava chega e continua fazendo a tatuagem nele. Em certo momento, o tatuador pega uma arma e aponta para Stan. Quando o protagonista olha em seus olhos, o homem o reconhece e começam uma luta corporal que resulta com Stan tirando a vida dele. No dia seguinte, enquanto o protagonista está na igreja confessando com o padre, sua filha aparece em sua casa com seu marido, como havia lhe dito no outro dia. Quando estão saindo da garagem com um carro de Stan, Charlie aparece em outro carro com alguns homens dentro e eles atiram no veículo. O esposo de Abby acaba sendo atingido e batendo contra uma árvore. O protagonista chega e tenta ajudar, mas a sua filha diz que sabe que estavam atrás dele e tem medo que seu filho seja um alvo destes homens. Então Stan pede que ela pegue suas coisas para se esconder em um hotel com a criança. O detetive Gilmore descobriu quem o protagonista era antes de virar esse pai de família e conta para o governador, que diz para o homem dar o jeito que for preciso para acabar com essa situação. Enquanto isso, Stan acha o número de Charlie e manda uma mensagem para ele falando que está com seus produtos ilícitos roubados na noite anterior e os dois combinam de se encontrarem em uma boate. Dennis entra primeiro no local para vigiar Charlie e avisa quando Stan pode subir para encontrá-lo. Logo que o protagonista vai para a área VIP, já começa um tiroteio e seu parceiro tem que subir para ajudá-lo. Apesar de ter poucos minutos, Stan descobre que foi o chefe de uma gangue que mandou tirar a vida de sua esposa por ela ser metida, segundo Charlie, e o protagonista tira sua vida. Em casa, Stan revisa as coisas do trabalho de Vivian e descobre que os dados que a equipe do governador divulgava eram fraudulentos. Inclusive, tinha um áudio de um colega avisando que as porcentagens que ela pôs no discurso não poderiam ser faladas e teria que mudar. Enquanto isso, na casa de Abby, alguns homens entram procurando pelo protagonista. A filha dele diz que o celular está na cozinha e vai acompanhada por um homem
Em seguida, ela tenta o acertar com uma faca. Entretanto, por essa tentativa, o outro mira em seu filho e a mulher que a acompanhava se coloca na frente da criança para o proteger, levando assim o tiro. Abby é pressionada a mandar uma mensagem para seu pai e Stan recebe o aviso, mas percebe que ela trocou o nome do filho, o que poderia indicar que a criança está em perigo, e ele avisa Dennis para o encontrar na casa de sua filha. Ao entrar no local, o protagonista se depara com Abby sendo feita de refém, e do lado de fora Dennis o ajuda atirando no homem, o que dá liberdade para que Stan avance. Quando está o interrogando, o homem diz que é alguém de alto nível que mandou eles acabarem com Vivian, e antes que pudesse descobrir mais alguma coisa, o detetive Gilmore acaba com a vida do rapaz. O detetive aponta uma arma para Stan e chama seu parceiro, entretanto mais uma vez Dennis o salva, e assim o protagonista coloca algemas em Gilmore e o faz dirigir até a casa do governador. No caminho, o detetive conta a razão de o governador estar na palma da mão deste chefão, mas é uma troca mútua, como quando Charlie fez aquilo com Vivian. Quando estão no pátio da casa do governador, Gilmore acorda de um desmaio e ao ligar os faróis, percebe que a segurança da casa toda está sem vida, apesar de serem vários homens, e o seu parceiro no porta-malas gritando para ser libertado. Ao olhar pelo retrovisor, o homem percebe que no tanque de combustível, Stan ligou um cigarro e segundos antes do carro explodir, o detetive Walter consegue se libertar. Na casa do governador, o protagonista é atingido pelo próprio que o esperava. Entretanto, quando o homem explicava a razão de ter feito aquilo com Vivian, Stan agarra a arma dele e tira sua vida com uma faca. Vários policiais chegam ao local e o protagonista vai até a sacada da casa, aponta a arma para eles e é atingido diversas vezes. Depois de 3 dias sem Abby conseguir ver seu pai no hospital, o médico diz para ela conversar com seu advogado. E o homem explica que ele será julgado em uma corte especial, onde não há juízes, advogados ou júri, e por isso ela não poderá ir visitá-lo. Em uma brecha, Abby corre até o quarto de Stan e diz que o ama enquanto o abraça. Depois ela e sua família são postos para fora do hospital. Mais tarde, o detetive Walters aparece no quarto do protagonista, dizendo que irá fazer um acerto de contas pelo que o homem fez a ele e ao seu parceiro. Entretanto, quando Abby estava mais cedo em seu quarto, ela entregou a Stan uma arma e quando ele está prestes a atirar, Dennis faz primeiro e resgata seu amigo do hospital. Algum tempo depois, Abby recebe um cartão postal de São Paulo, onde o protagonista diz estar bem e que se surpreendeu com ela quando o ajudou no hospital. O homem diz que ama sua família e ficará lá até que seja seguro encontrá-los. O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!